Posso falar antes ou não? Quer complementar alguma coisa? Eu queria. Só rapidinho para a gente... eu queria complementar duas coisas assim, que eu acho importante. Para a gente, nós, pessoas, usuários, né, para a gente ter uma noção assim, quanto é limitada essa técnica, que eu falei, a rede de neurais profundas, ela que está... A lógica dela é correlação. Né? Ela estabelece correlação entre grandes bases de dados, ela busca padrões dos grandes bases de dados. Se a gente pegar, por exemplo, Netflix, que eu imagino que todo mundo aqui tem acesso a Netflix, o Netflix tem dois sistemas fundamentais de inteligência artificial. Um, ele classifica o portfólio de filmes e séries, e de outro, ele classifica o perfil dos assinantes. Depois entra um outro sistema de inteligência artificial que faz a correlação e aí faz a recomendação, dado aquele perfil da série, por exemplo, se aquela é a melhor série para te recomendar. Todos nós aqui que assistimos Netflix temos a experiência de que você assiste 3 coreanos, só entra coreano. Você assiste 5 chineses, então parece que você só gosta de chinês. Se a tecnologia fosse mais sofisticada ou mais avançada, o que ela deveria identificar? O que tem de similaridade entre os filmes que eu gosto, independente da origem, e não essa correlação óbvia da origem, entre o país. Né? Se é coreano, se eu assistir 3, quer dizer que eu gosto de coreano. Não necessariamente, eu posso ter gostado daqueles 3 específicos coreanos. Então, isso eu acho que é para a gente refletir. Né? A outra questão é que, quando a gente pega o ChatGPT, e que está também por trás do Bard, que é o similar do Google, por exemplo, não só é a mesma técnica, redes neurais profundas, como também a mesma arquitetura. Aliás, foi desenvolvida pelo Google em 2017, a arquitetura para fazer o Google Translate, né, a tradução. Também eu acho que é a experiência do cotidiano nosso. Se a gente pega um idioma para traduzir para o outro, você tem que ter um certo domínio do idioma que você está traduzindo para você fazer os ajustes. Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, não, é longe de ser perfeito, tem muitos erros, inclusive a lógica. Né? Às vezes, ele traduz, muitas vezes, ao pé da letra. Então, são 2 exemplos assim, que a gente convive no cotidiano, que mostra para a gente estar atento, que está longe de ser perfeito os resultados da implementação dessa técnica, independente de qual arquitetura tiver. A outra coisa que eu queria comentar é sobre a concentração de mercado, que também é um impacto, do ponto de vista da sociedade, muito grande. No Ocidente, a pesquisa, desenvolvimento, implementação e uso da inteligência artificial está nas mãos de 5 empresas americanas, são 5 Big Techs. E o advento da IA generativa aumentou essa concentração, porque você requer um poder de computação, né, a computação em nuvem, como se chama. Você precisa, para ter ideia, o ChatGPT foi treinado com 175 bilhões de parâmetros em dados. Hoje custa a OpenAI, por dia, só para rodar o ChatGPT, $700 mil. O Llama, que foi desenvolvido pela Meta, que é a holding do Facebook, ele tornou transparente os parâmetros. Né? Então, para rodar a Llama, foram usados, para desenvolver e rodar a Llama foram usados 2.100 e poucos GPUs. Segundo eu tive a informação na USP, por exemplo, que o maior sistema da USP tem 8 GPUs. Né? Então, que é a maior universidade da América Latina. Então, para a gente ver que essa concentração de mercado ela está tendendo a aumentar. Isso coloca, de um lado, empresas muito poderosas e, por outro, fragiliza os governos do ponto de vista de instrumentos para fazer frente. Então, o Marcelo comentou foi o Altman, né, o CEO da OpenAI, que é quem criou o ChatGPT, que, na verdade, hoje funciona na prática como o departamento da Microsoft. A Microsoft investiu 10 bi e tem um contrato de exclusividade. Então, tudo que é desenvolvido hoje é comercializado pela Microsoft. Então, ele foi no Congresso americano, se não me engano, acho que foi 9 de maio, e ele pediu regulamentação. 2, 3 dias depois, na Europa, ele ameaçou tirar o ChatGPT da Europa,
se a Europa insistisse em aprovar o teor da regulamentação, a proposta de regulamentação que está em discussão. Né? Então, a gente tem que estar atento ao que é demagogia, o que de fato é a sério. Quando ele declarou que ia tirar o ChatGPT da Europa, eu imediatamente falei para os meus alunos, isso não vai acontecer, porque é um mercado de 450 milhões de pessoas, um mercado estratégico, isso a Microsoft jamais vai concordar com isso. Mas são pressões, né? Então, instrumentos de pressão. Então, essa questão da concentração de mercado é uma questão muito séria também, e agora, nos Estados Unidos, só agora, esse mês de abril, foi a primeira vez que começaram a ter algumas iniciativas no sentido de fazer frente a essa concentração de mercado. Mas as leis antitrust estão absolutamente obsoletas para lidar com essa questão, e isso está em discussão, já tem vários artigos sobre essa discussão. Então, desculpa, eu peguei o tempo, mas eu queria acrescentar essas duas observações. Obrigado. Não, a gente poderia fazer um evento inteiro só sobre regulamentação, com certeza. Vamos voltar a esse tema ainda. Mas perguntas muito boas da plateia, viu? Obrigado, gente. Vou tentar colocar todas aqui. Mas deixa eu abrir com uma que me chamou, um comentário que foi feito pelo Geoffrey Hinton, né? Uma das várias notícias que tiveram grande repercussão aí nas últimas semanas relacionadas à inteligência artificial foi o pedido de demissão do Geoffrey Hinton. Ele foi um dos pioneiros de desenvolvimento dessa tecnologia que é usada no ChatGPT. Ele pediu demissão do Google e saiu dando uma série de entrevistas alertando sobre vários riscos que ele enxerga no futuro uso dessa tecnologia, né? E teve uma frase dele que achei muito, muito interessante, que ele diz que a tecnologia está sendo desenvolvida numa sociedade que não está projetada para usá-la para o bem comum. E aí ele tem medo que, apesar de a inteligência artificial vai trazer muitas coisas boas, por exemplo, na saúde, etc., ele acha que ela vai, a longo prazo, aprofundar desigualdades sociais, né? Beneficiar mais ricos do que pobres, etc. Queria ter uma visão de vocês a respeito disso. Quer dizer, é uma tecnologia extremamente poderosa, que pode fazer coisas incríveis, mas como sociedade estamos preparados para fazer um bom uso dela? Como é que você vê isso? Bom, para mim esse é um ponto crucial. Como é que você faz para usar a tecnologia para o bem? Tá? Preparado a gente não está, nem quem estava dentro. Quem estava dentro fica tomando susto o tempo inteiro. Ainda imagina quem está do lado de fora da produção da tecnologia. Mas aí é que a gente vai ter que começar a encontrar caminhos para usar ela para o bem. E a busca desses caminhos são por demais importantes. Eu não entrei no detalhe de como a inteligência artificial pode afetar a democracia. Eu não me sinto a pessoa mais gabaritada para fazer isso. Mas eu acho que é sobre isso que o Hinton estava falando. Tá? Que a utilização da inteligência artificial, se as pessoas se entregarem à inteligência artificial, permitirem que elas invadam a vida delas, a gente tem vários potenciais de manipulação da inteligência artificial na vida das pessoas, distorcendo os objetivos democráticos da sociedade ou as tentativas de democratização da sociedade. Isso é um problema terrível. Mas, como eu falei, eu desenvolvo as minhas atividades éticas do ponto de vista de quem está na linha de frente. Quem é que produz quem está fazendo a programação? Essas pessoas precisam ter noção dos impactos do que elas estão fazendo. Mas quem é o dono da inteligência artificial, quem é o dono dessas big techs, essas têm um outro poder, em outro nível, muito maior e muito mais difícil de combater. Então, nós temos, tanto do ponto de vista de formação de quem está produzindo, quanto de como é que eu vou me defender de quem tem muito poder na mão, exatamente por essa monopolização. Aliás, desde o advento da informática, da internet, etc., a sociedade já estava num processo de concentração de poder e de riqueza. Eu vi recentemente uma comparação de seriados na televisão sobre os muito ricos, o Dallas, sei lá, 20, 30 anos atrás, e hoje em dia acho que chama... esqueci, alguma coisa de o Dallas de antiga, mas os seriados que
em que as pessoas são ricas hoje em dia, elas têm muito mais dinheiro do que tinha naquela época, e têm muito mais poder também. Succession, né? Sucessão. Isso, exatamente. Então, esse processo de concentração, de produção de muita riqueza, antigamente se falava do 1% mais rico, hoje se fala do 0,1% mais rico, já é um processo que vem se desenvolvendo, e esse acúmulo da riqueza, com ou sem a inteligência artificial, é uma verdadeira ameaça à democracia. Então, não é só a inteligência artificial, é esse processo inteiro que precisa ser supervisionado e prestar muita atenção a ele. Agora, só uma coisa, o professor está dentro de mim, fica se coçando. Quando a Dora falou do problema das correlações, esse é uma grande limitação da tecnologia no estado atual. A tecnologia atual só faz correlação. A tecnologia não consegue detectar causalidade. A gente não tem métodos, no momento, com a tecnologia, para chegar nesse ponto. Então, algumas coisas são espúrias que ela coloca lá. Então, você acaba tendo problemas, tipo alucinações e outras coisas. A tecnologia não tem como evitar no estado que está qualquer tecnologia. E o que ela mencionou lá do aparecimento do Transformer, quando ele foi proposto em 2017 para a tradução, ninguém sabia usar o Transformer. Tá? Nem quem propôs entendia como é que dava para usar aquele negócio. Tá? Porque a tecnologia, aquele negócio é o que se usa até hoje. O que a gente teve num processo em que a gente veio aprendendo a como é que usa. Pô, se eu for fazer uma tradução usando esse Transformer, eu vou traduzir, não tenho dados suficiente, ele vai ficar ruim. Aí alguém teve uma ideia. Eu vou pegar uma metade desse Transformer, em vez de ficar traduzindo, eu vou simplesmente deixar ele ficar prevendo a próxima palavra. Ele vai prever a próxima palavra, e aí surgiram os grandes modelos de linguagem. Large Language Models surgiu do pré-treinamento desse Transformer, que depois aprendeu-se que dava para ser refinado para uma série de atitudes. Tá? Então, esse refinamento aí gerou as primeiras predições, foi a primeira metade do Transformer. E o GPT pegou a segunda metade do Transformer, pegou os modelos de linguagem e começou a gerar a linguagem. Quando surgiu em 2017, ninguém imaginou que era capaz de fazer textos com tanta coerência. Tá? Hoje em dia, a gente sabe que se você treinar aí com... você falou, não sei quantos, $700 mil por dia, só o hardware que eles utilizam numa conta de papel, de guardanapo de papel, a gente vê que custa $350 milhões só o hardware para fazer, sem contar na energia elétrica e tudo mais, e sem contar na emissão de gás carbônico associada a isso. Você tocou numa coisa aqui, de muitas vezes quem desenvolve a tecnologia não sabe, não consegue prever as coisas que ela vai ser capaz de fazer, nem explicar como é que ela faz o que ela faz. Quando a tecnologia dos Transformers foi proposta em 2017, não se sabia treinar ela de forma eficiente. Tá? Foi em 2018 que surgiram os primeiros modelos pré-treinados e depois os refinamentos, e depois a mesma coisa para a geração, para os geradores de texto. Aos poucos foi se aprendendo e percebeu-se que aumentando muito a capacidade você conseguia evoluções enormes, mas nenhuma delas conseguiu resolver o problema da correlação versus causalidade. Esse problema está em aberto ainda até agora. Deixa eu jogar para você, já tem uma pergunta da plateia aqui sobre, liga isso com a regulamentação, quais são as possíveis estratégias de regulamentação, considerando o problema do, entre aspas, caixa preta, ou seja, a falta de transparência e explainability, né? A capacidade de explicar como é que você regula uma tecnologia que nem quem desenvolve a tecnologia sabe explicar exatamente como ela funciona. Olha, é importante a gente separar o que é um sistema, né, que eu estou montando, por exemplo. Eu montei um sistema, como eu dei o exemplo anterior, para definir crédito, né? Então, se alguém que está pedindo crédito no sistema bancário, qual é a probabilidade, a probabilidade de ser inadimplente ou não, e eu definir qual é o valor de crédito que eu posso dar a ele. Aí eu crio um sistema. Quando eu crio um sistema, ele transcende, não sei se essa é a melhor palavra, mas ele usa a técnica, né, de redes neurais, mas o sistema ele tem outras etapas. Então, quando a gente está discutindo transparência, nós temos várias etapas que é factível de transparência
que não tem a ver com a caixa preta, o black box, a opacidade dessa técnica, eu volto a falar. Primeiro, quando você define o objetivo, são seres humanos que definem o objetivo daquele sistema que está desenvolvendo. Segundo, são seres humanos que escolhem as variáveis iniciais, ou que se chama hiperparâmetro, né? Então, parte dos sistemas mais citados em painéis internacionais nos últimos 3 anos, a maior parte deles, quando foram finalmente investigados, o problema maior estava na definição, na escolha da variável inicial, né? Então, essas etapas são passíveis de auditoria. Depois são seres humanos que constroem a base de dados. São seres humanos que escolhem qual base de dados vai treinar aquele sistema. São os seres humanos que interpretam, que eles montam a visualização do resultado. Isso é uma função, né, dentro da cadeia de produção do sistema. Como vai aparecer o resultado, a visualização do resultado. São seres humanos que interpretam esse resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? A subjetividade humana, ela permeia ao longo de todo o processo. Então, essa parte, ela tem uma possibilidade real de ser auditada. Em relação à técnica específica, o que se chama, falando bem simplificadamente, o que se caracteriza como black box, opacidade, não transparência, não interpretabilidade, é como que os algoritmos de um sistema de inteligência artificial, dessa técnica de rede de neurais profunda, estabelecem correlações, né? Quando, por exemplo, eu pego um reconhecimento da face, da minha imagem, né? O sistema de inteligência artificial montado para reconhecimento de imagem, ele não lida com o meu nariz, com a minha bochecha, com o meu queixo. Ele lida com os pixels da minha face. Então, é um conjunto muito maior de variáveis, de parâmetros, né? A quantidade de pixels. Então, qual é o pixel? Eu estou falando bem simplificado, o processo é mais complexo. Mas quais são os pixels que os algoritmos de inteligência artificial da técnica de redes de neurais profundas dão mais peso na identificação da imagem da Dora, né? Então, como ele estabelece essas correlações, qual o peso que ele atribui a cada um desses parâmetros? Toda essa parte é o que se chama, está dentro dessa definição da opacidade. Então, de fato, quando a gente fala ter transparência, a explicabilidade total de como o sistema chegou àquele resultado, nós temos uma limitação que está intrínseca à própria natureza da técnica. Mas eu acho que a gente pode avançar, acho não, com certeza nós podemos lidar com todo esse processo que é passível de auditoria. Mais ainda, hoje existem algumas técnicas de você já conseguir identificar um pouco, lidar melhor com essa opacidade da própria técnica. Então, por exemplo, tem técnicas, por exemplo, que você vai testando, tentativa e erro, mudando, tirando do processo alguns parâmetros e vendo o resultado. Com isso, quanto modifica o resultado? Com isso, você vai conseguindo avaliar o peso daquele parâmetro, por exemplo, né? Então, tem técnicas, não se resolveu, que eu saiba, as técnicas estão aí em tentativas, vários laboratórios trabalhando nesse sentido, mas não se resolveu, não se enfrentou, de fato, dizer assim, foi eliminado a questão da opacidade nessa técnica. Então, eu acho que a gente tem que lidar. Agora, a última observação, eu gosto muito de comparar com o que a gente tem. Quando a gente critica essa técnica, por exemplo, o fato de que é difícil a explicabilidade, que tem uma opacidade, está correto, e eu acho que o desenvolvimento da inteligência artificial, na medida que a gente consiga, nós, sociedade, resolver essas questões, minimizar essas questões, nós vamos ter a possibilidade de ter decisões mais corretas, mais justas na sociedade. Porque se a gente pensar, qual é a alternativa? É o ser humano tomando decisão. Se a gente não tem um processo de contratação automatizado, por exemplo, com inteligência artificial, quem que faz o processo de seleção? São seres humanos. Não existe nada mais opaco, mais preconceituoso do que o ser humano. Isso é um fato. Nós tomamos decisão a partir da nossa experiência, do nosso conhecimento, das nossas emoções. Então,
nós não temos controle. E isso não é passível de mudança. Nós somos assim, imperfeitos seres humanos. E daí tem o grande barato de ser humano. Essa é a imperfeição, no meu ponto de vista. Se a gente fosse todo mundo perfeito, era uma sociedade chata pra caramba, né? Porque todo mundo igual, sem né? Então, eu acho que essa riqueza do ser humano tem a ver com essa imperfeição nossa. Então, se a gente compara, em cada situação que está sendo implementada a inteligência artificial para tomar decisão, eu acho que recomendo fortemente que a gente compare qual é a opção. Se são seres humanos que estão tomando decisão, vai ser melhor. Tem muita crítica, por exemplo, a decisões na área jurídica por inteligência artificial. O juiz é absolutamente subjetivo também. Ele interpreta a lei. Tanto que as interpretações da lei variam conforme o juiz. Se você tiver um processo num lugar, você leva para outro juiz, ele vai interpretar a lei diferente, né? Então, a subjetividade humana, ela é imperfeita. Então, essa comparação também, eu acho que eu gostaria de colocar para ser refletida. Muito interessante, professor. Bom, quando a gente fala de impactos sociais da inteligência artificial, acho que o impacto mais perceptível para a população como um todo, e talvez mais imediato, é no mercado de trabalho. A senhora falou bastante sobre isso na sua apresentação, mas várias perguntas da plateia aqui remetendo a essa temática. Por exemplo, pensando na educação e no mercado de trabalho, o que de mais urgente é necessário ou possível ser feito para lidar com esse descompasso do avanço da inteligência artificial e com o tempo de formação de novos profissionais e regulamentação do uso da tecnologia, né? Tem uma outra pessoa aqui que comenta que é compositor musical e sempre esteve tranquilo, achando que a atividade dele não seria impactada por ser algo, né, de um processo criativo. Dançou. Então, quais vão ser os impactos também nessas outras áreas que não são áreas, né, industriais, de robótica, que são as mais óbvias, né? Bom, eu só queria deixar bem claro que a inteligência artificial ela não é criativa, não. Então, se você tem um teminha xoxo para pôr de pano de fundo num comercial, aí só para não incomodar, fazer um pano de fundo, isso aqui você pode descrever e a inteligência artificial é capaz de gerar. Já hoje em dia, eu já vi experimentos que você dá uns prompts, algumas dicas, e ele já gera temas chatos, na minha opinião. Então, agora, grandes obras de música, grandes letras, sacadas, críticas profundas à sociedade, a inteligência artificial não sabe fazer, tá? Então, novamente, como em todas as outras profissões, a parte meio basicona vai ser automatizada e a gente tem a obrigação de ser cada vez mais criativo. Como é que eu vou me destacar aí daquilo que qualquer programa pode fazer? Os programas, eles não são criativos, os textos que são gerados hoje em dia, pelo menos, não são brilhantes, não estão bem escritos, eles são, sei lá, mornos, tá? Então, o profissional da música também vai ter que se dar seu caráter pessoal, sua visão, e vai ter que se destacar, da mesma forma como um compositor de samba tem que se destacar da massa de compositores de samba, agora ele vai ter que fazer algo que se destaca da massa de compositores de samba e de programas de geração de sambinha xoxo que tem por aí. Para complementar, eu acho que quando a gente está discutindo, uma das coisas interessantes, quando a gente está discutindo a ética da inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial, eu percebo que a gente está discutindo, na verdade, rediscutindo categorias e conceitos da sociedade humana, né? Então, por exemplo, criatividade é um deles. Eu tenho já participado de várias discussões sobre essa questão. O que é a criatividade? Né? E tem vários autores também que estão discutindo. Mark Goldberg tem um texto dele recente, ele discutindo exatamente o que é a criatividade. Qual é a diferença quando a gente fala referência e criatividade, né? Porque todos nós buscamos referência. Não é à toa que, quando a gente pensa a história da arte, tem sempre o estilo predominante daquela época, né? A moda, qualquer atividade, a gente busca referência. Então, isso é significativamente distinto do ponto de vista de natureza do que, por exemplo, quando essa tecnologia busca padrões de dados.
não sei a pergunta definitiva, mas são questões para a gente pensar, né? Exatamente de que a gente fala sobre criatividade. Nós estamos falando sobre o quê? A maior parte dos humanos são criativos? Não sei, são questões que a gente tem que se colocar. Ou eles repetem, ou eles vão lá, leem alguns textos e faz um resumão nas suas próprias palavras e produz o seu texto. Né? O que tem de fato de inovador? Quantos são os seres humanos que conseguem produzir alguma coisa, seja em qualquer área, uma coisa absolutamente inovadora? A gente pode pegar na área da música também. Quais são as músicas que se transformam em músicas eternas? Né? De fato, porque elas impactam, elas têm algum elemento distinto da massa, por exemplo, de músicas que são produzidas para a gente dançar, para a gente ouvir, para se divertir. Né? Então, eu acho que todas essas questões estão em discussão, estão em debate, e inclui também a questão do direito autoral. Eu acho que nós temos que repensar assim, categorias e conceitos que a gente repete e que a gente tem que repensar. Agora, uma coisa é certa, o básico está dominado pela tecnologia. Né? Então, e esse básico vai ficar cada vez melhor, porque a integração, assim como, na nossa experiência, a tradução do Google foi melhorando ao longo dos últimos anos, cada vez está melhor. Quanto mais você interage com essa tecnologia, a natureza dela é essa. Quanto mais você interage, é como se você estivesse, entre aspas, ensinando ela. Ela vai aprendendo e ela vai se aperfeiçoando. Então, daqui a 2, 3, 5 anos, provavelmente, né, o ChatGPT e todos os congêneres vão estar melhor. Né? Então, o básico dominado pela tecnologia vai ficar melhor. Então, cada um na sua atividade. Saiu, no último domingo de janeiro, o Fantástico fez uma matéria sobre ChatGPT, inclusive que eu participei. E lá tinham 2 compositores, vale a pena quem não vê assistir. E os 2 compositores dizendo, um mais receoso e o outro empolgadíssimo, já usando o ChatGPT para ajudar ele como parceiro de música. Né? Então, tudo isso que a gente tem que pensar, como pode nos ajudar, nos capacitar, contribuir. Né? Pega, por exemplo, você tem que criar alguns textos de marketing, por exemplo. A indústria criativa, eu acho que das indústrias em geral, é a mais atingida diretamente. Né? Mas se você pensar assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele trabalha com criar conteúdo de mídia, né? Então, o que ele está usando o ChatGPT? Ele pega lá e faz várias solicitações distintas para o ChatGPT, ele dá para ele, por exemplo, 8 textos. Aí ele trabalha com esses 8 textos e, como ele domina o assunto do qual ele tem que escrever, ele faz uma coisa melhor, mas ele não precisa sair do básico, do zero, do básico não, do zero. Né? Então, em cada uma das atividades, na área de educação, o início, logo, eu fiz até uma matéria no Caderno de Final de Semana do Valor, que eu falei sobre isso, lá em janeiro. Quando saiu o ChatGPT, parte da comunidade da educação tomou um susto e achou que era ruim, porque teve 2 episódios importantes no mundo de proibição, que já voltaram, de banir o ChatGPT da sala de aula, que já foi o Departamento de Educação, por exemplo, da cidade de Nova York, já voltou atrás, pelo contrário, está usando em sala de aula o ChatGPT. Mas a primeira preocupação é que os alunos iam colar, né, que iam usar o ChatGPT para entregar trabalhos. Primeiro que o aluno sempre colou, né, sempre. E o aluno pega quem quiser, pega lá no Google, busca na Wikipedia, monta seu trabalho. Isso, o ChatGPT talvez facilita. Mas saiu uma pesquisa, dia 1º de março, da Wharton Foundation, que fez uma investigação, os 2 primeiros meses de uso do ChatGPT na educação dos Estados Unidos, na educação básica. E talvez seja surpresa para alguns de vocês, o percentual de professores usando era muito superior ao percentual de alunos. Né? Isso muda ao pensar que, bom, o ChatGPT, agora os alunos vão fraudar tudo. Não, está sendo muito mais usado como auxiliar do professor, como um parceiro do professor. Né? Então, eu tenho dito sempre, nós temos que todos experimentar essas novas tecnologias intensamente e descobrir dentro da nossa atividade como é que ela melhora, como é que ela nos auxilia para a gente ter um resultado melhor. Eu usei o ChatGPT na primeira aula que eu dei esse semestre,
Tipo, cheguei lá e falou, me faz um programa tal. Pus para os alunos e falou, vocês não sabem se está certo ou se está errado. Eu sei, tá? Vocês vão aprender que ele está certo. E estava certo. Tava. E às vezes não está. Às vezes não está. E já é um processo os alunos identificarem o que está errado. Se eles entendessem o que está errado, ia ser maravilhoso. Mas você mencionou que o ChatGPT não foi feito para ser um oráculo. Não, né? definitivamente não. Mas é inevitável que muita gente vai usá-lo dessa forma. E vai usar mal. E aí cai um pouco na minha área aqui de comunicação e jornalismo, isso cria uma interação muito perigosa entre desinformação e... Aumenta a fake news. Sim, Aumenta o fake ChatGPT ele é um gerador Como é de que a gente texto. vai- Como ele não tem um compromisso com a verdade na hora que ele pega os textos por aí, tá? Ele é um gerador de fake news, puro e simples, tá? O fato que ele alucina é um defeito dele, não é esse que é o mal. Mas ele gera um texto que parece ser correto, parece ser normal. Nós temos um caso que saiu no New York Times esse fim de semana, de um juiz que fez uma petição citando casos precedentes. Ele não falou, mas ele pediu os casos e precedentes para o ChatGPT, e os casos e precedentes eram todos rigorosamente falsos. Os links eram links para as coisas que não tinham nada a ver, porque ele não foi verificar o que ele fez, ele nunca usou o ChatGPT para isso. Na verdade, essa foi a primeira utilização que eu fiz do ChatGPT. Eu falei, eu sou de uma área tal, tem poucas pessoas pesquisando, me mostra os trabalhos. Ele me mostrou 4 trabalhos que eu nunca tinha ouvido falar, eu achei que eu conhecia tudo, com um link. Eu cliquei no link, não tinha nada a ver nenhum deles. Ele é um gerador de fake news mesmo, tá? Genuíno, tá? E ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele gerou um texto absolutamente, localmente coerente, todo mentiroso. Mas é factível a gente imaginar que com o avanço da tecnologia ele vai ganhar a capacidade de discernir entre verdade e mentira? Bom, quem discerne seria são as pedir demais? pessoas. Ele pode começar a gerar textos cada vez mais próximos e parecidos, usando aquilo que a gente já faz. Por exemplo, você vai no Google e digita alguma coisa, você recebe os links, você sabe de onde vem a informação, e aí você produz o texto ou verifica, isso está bom, isso está ruim. Se o ChatGPT falar, eu fui lá na internet, tem esses links aqui, baseado nisso, está aqui o meu resumo, você já pode validar ele mais. Ele, por enquanto, não faz isso. Ele simplesmente, você dá o prompt, ele gera o texto. É óbvio que ele vai se sofisticar, não há a menor sombra de dúvida. Olha, eu queria comentar isso, porque eu acho que essa questão da verdade e mentira também permeia a nossa sociedade, né? As pessoas, nós, seres humanos, falamos muitas inverdades, às vezes proposital, às vezes não, né? Então, eu acho que tem 2 questões assim que eu gostaria de comentar. Uma é que o problema de aumentar a desinformação do ChatGPT é porque isso tem pesquisas que comprovam isso, nós, seres humanos, temos uma tendência para confiar mais num sistema maquínico do que numa pessoa. Então, um sistema desenvolvido lá, tá o maior sucesso, então a gente tende a achar que ele está mais correto. E depois também mostra as pesquisas que na hora que você cai em descrédito, aí pronto, aí você não acredita, aí é pior do que uma pessoa que você não acredita. Então, só pensar, para mim, a principal questão não é nem em verdade, é o fato, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa no ChatGPT ou quando eu faço uma pesquisa no Google, qual é a grande distinção? É que o Google me dá a origem, me dá o link. Então, me permite fazer uma curadoria. Quando eu estou pesquisando no Google, eu vou lá buscar quem são os veículos de mídia que eu imputo credibilidade, os autores que ele está me dando, as revistas acadêmicas, né? Então, eu vou buscar pelas minhas referências, eu busco os links. No ChatGPT, ele te dá uma resposta semanticamente muito bem estruturada. E os links, se você pergunta os links, ele inventa livros que nunca foram escritos, né? Então, e artigos que nunca foram escritos. Não, e põe link para outra coisa. Não, e tem uma coerência, né? Tem uma coerência. Ele põe as palavras do livro com aquele autor que parece até que ele escreveu, né? O Osório, lá da USP de São Carlos, que você conhece bem, logo no início ele me mandou que ele perguntou sobre mim, né? Então, para o ChatGPT, quem era eu?
quando você faz essa pergunta, o que começa o sistema a funcionar? Ele vai buscando correlações. Aonde a Dora Kaufmann esteve, né, correlacionado em que espaço, com que pessoas, com que sentenças, ele vai buscando onde eu apareço naquele conjunto de Mas dados ele que não ele te tem. matou, não, né? Não. Aí o que ele me matou colocou? os professores do meu departamento. Não, ele me colocou no espaço acadêmico, ele não me colocou numa empresa. Então tinha uma coisa. Para quem não me conhece, poxa, e sabe que eu sou da academia, estava lá, eu estava na academia. Mas todas as informações, era um conjunto grande que o Osório me mandou. Todas as informações eram absolutamente falsas em relação a mim, aonde eu estudei, onde é que eu estava, mas para quem não sabe, esse que é o perigo da desinformação. Para quem não sabe, parece super coerente, porque se me colocasse numa empresa, ia dizer, não, a Dora não é da empresa, isso aí não é verdade. Mas dentro da academia, inclusive na USP, né? Então tem uma aparência, a resposta de muito correta. E aí isso é um problema. Então, eu sempre tenho recomendado que, para você interagir com o ChatGPT, o recomendado é que você entenda um pouco daquele assunto que você está interagindo. Aí ele te ajuda. Agora, se você não entender nada do assunto e perguntar ao ChatGPT, você está lascado, porque a chance de ver incorreto é muito grande. Eu tive a mesma experiência. Eu perguntei para ele quem era Ayrton Escobar, me deu 3 respostas, e tirando o fato de que ele me colocou como jornalista, todo o resto era totalmente errado. Então, ele não eu é dei o 3 chances, oráculo. falei, não, vamos dar uma segunda chance, tudo errado, terceira chance, tudo errado. E ali, eu sei que está errado, mas se alguém pesquisar... Mas se você quiser mandar uma carta reclamando, falar, eu quero reclamar disso, daquilo outro, põe 3 pontos lá, ele te gera uma carta de reclamação, que é uma beleza. Porque ele é um bom gerador de texto. Padrões, né? Padrões. Tudo que tiver padrão, saiu muito divulgado que ele passou no concurso que seria a OAB americana, né? É porque é padrão. Então, as respostas são padrões, as questões são padrão. Tudo que tangencia mais o padrão, a chance de resposta mais correta aumenta. Tá. Bom, gente, nosso tempo está estourado. Eu vou dar vou dar a oportunidade de vocês fazer uma colocação final. E para a gente poder encerrar, gente, obrigado pelas perguntas. Eu não fiz todas diretamente, mas acho que todas foram contempladas de alguma forma aqui nos comentários. Então, Marcelo, por favor, seu comentário final. Então, a gente precisa usar cada vez mais, entender como é que a gente usa ao nosso favor, tentar fugir da dominação dos grandes, tentar fazer coisas pequenas para que essa seja uma tecnologia que a gente consiga usar ao nosso favor e não que outros usem ao favor deles contra nós. Eu costumava fazer uma analogia que eu achava que era muito fraca, mas outro dia alguém me disse que não é tão fraca assim. Um carro, por exemplo, né? Eu acho que quando eu imagino que aqui, pelo menos eu não sei nem construir um carro, nem consertar um carro, mas eu sei a lógica do funcionamento do carro. Então, como motorista, eu sei, por exemplo, que eu tenho que parar, no sinal eu tenho que frear e não acelerar, que se tem um obstáculo eu tenho que desviar. É um pouco nesse sentido. Eu acho que todos os cidadãos do século XXI precisam entender a lógica dessa tecnologia, a lógica da inteligência artificial, o funcionamento, exatamente para, dentro dessa analogia, saber que horas a gente tem que frear, que horas que a gente tem que acelerar. Não é que todos nós, longe disso, vamos ser desenvolvedores dos sistemas, mas nós temos que saber como ela funciona. Se a gente souber essa lógica, isso que nós discutimos hoje aqui, já ajuda a pensar, não, claro, a resposta do ChatGPT é imperfeita, eu não posso considerá-la como perfeita, porque eu já entendi qual é a lógica, que é correlações, que ele não entende significado, e tudo isso. Então, é nesse sentido que eu acho que é o alerta, assim, para a gente fazer. Vamos buscar entender qual é a lógica dessa tecnologia e a gente usá-la da melhor forma possível. Perfeito. Com isso, gente, agradeço a presença de todos aqui. Palmas para o professor Marcelo, professora Dora. Excelente conversa. O vídeo desse evento vai estar disponível no YouTube nos próximos dias. Se vocês gostaram, por favor, entrem lá, dê o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, oi? No YouTube do USP Talks, do próprio projeto e do canal USP. Tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo USP Talks. Valeu.